Muito boa tarde a todos que nos assistem. Eu estou começando mais um episódio do nosso podcast Woman Experience e hoje com uma convidada muitíssimo especial. Tenho aqui na minha bancada a Nath Delia Benevides, que vai contar um pouco para nós sobre a sua trajetória que transita entre maternidade, PR e influenciadora. Nath, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui nesse episódio e eu estou curiosíssima para te ouvir. Li, muito obrigada. Eu também estou muito feliz e também estou super feliz de estar aqui com você e de participar um pouquinho do Woman Experience, que eu já sou super, super fã. Ai, que bom. Então, eu quero saber primeiro um pouco sobre a sua trajetória até você chegar nos dias de hoje. Sei que você transicionou um pouco de carreira, da sua formação de base. Sei que você mudou de país e que nisso você enfrentou os desafios da maternidade para conciliar esse espaço de tempo que para nós é tão importante, mas que ao mesmo tempo carrega aprendizados que são difíceis até de enumerar. Então nós vamos falar um pouco por isso, tentando fazer uma trajetória mais ou menos linear, pode ser? Pode. E eu coloquei um título para esse episódio que eu acho que vocês vão gostar muito, que é Quando a Vida Muda de País e Revela uma Vocação que Você Não Sabia que Tinha. E é exatamente sobre isso. Exato. Quem era a mulher, a Nath Delia Benevides, antes de se mudar para Miami? Era bem novinha, morava com os meus pais, trabalhava, tinha acabado de sair da PricewaterhouseCoopers, trabalhava na parte de tax. Você é formada em direito. Em direito. E estava numa fase bem de autoconhecimento, tentando entender. Não estava feliz onde eu estava atuando, na área que eu estava atuando. Então estava tentando entender o que eu gostava de fazer. Eu acho que era esse o meu momento. Eu acho que quando a gente escolhe a nossa profissão, a gente ainda é muito imaturo. Muito. Né? A gente está ali no ensino médio, 15 anos, 16 anos, e a gente precisa escolher uma profissão que vai nortear o nosso trabalho, a nossa vida laboral. Ela é muito importante porque é a nossa identidade profissional. Com certeza. Ela fala muito sobre quem nós somos. Então, é uma decisão que a gente toma ainda num momento de muita imaturidade e sem muito conhecimento sobre si, que era o que você acabava de falar. E muitas das vezes a gente escolhe uma carreira que não é aquela em que a gente vai se desdobrar ao longo da vida. Isso eu posso falar de cadeira, porque eu fiz 4 transições de carreira. Quem já me segue há mais tempo sabe um pouco sobre isso. E eu acho que não há problema algum de você atuar numa área diferente da sua formação de base, desde que você esteja ali feliz, dando resultados para você, para as pessoas que te cercam e cumprindo um propósito de vida que vai muito além de um título profissional. Com certeza. Eu acho que nessa fase do vestibular, você é muito influenciado pelos pais. Sim. E é sempre as carreiras de base, né? Medicina, direito, administração. Porque eu acho que é onde eles também querem que você tenha uma segurança para sua vida. É tudo. E o autoconhecimento, ele vem com o tempo. Então foi exatamente isso que aconteceu comigo. E por que você escolheu o direito? Eu amava história, amava ler, era péssima de exatas, então já era um ponto que eu não poderia fazer administração de empresas, que meu irmão e minha irmã são formados em administração de empresas. Então, o direito, eu achava incrível o direito, mas quando você começa a atuar no direito, ele é muito exaustivo a parte de prazos, e você é muito fórum. E não era tão informatizado ainda, né, como é hoje. Hoje em dia se resolve muita coisa de casa. Então, eu gostava, mas eu não amava o que eu fazia. Não amava. Você já era mãe? Não. Ainda não? Era bem novinha, morava com os meus pais. E eu conheci o Bruno. O Bruno foi apresentado, os meus pais são amigos do pai do Bruno. Bem a moda antiga, E da madrasta foi um casamento arranjado. A gente brinca que foi casamento arranjado e que deu certo. Muito certo. E quando nós nos conhecemos, o Bruno estava saindo da Austrália, mudando para Miami. E aí nós namoramos à distância muito pouco. Em 10 meses ele me pediu em casamento e eu fui para Miami. Então, você aceitou? Eu saí do Brasil, né, solteira, sem filhos. Cheguei em Miami, casada, e depois de 1 ano engravidei do Enzo. E hoje você tem 3 filhos. Hoje eu tenho 3 filhos. Seus 3 filhos nasceram fora ou não? O Enzo e a Juju nasceram fora.
E o Nicolas é o meu brasileirinho, que nasceu aqui, o baby surpresa. E aqui ele nasceu. Bom, e quais foram os seus maiores medos? Porque eu imagino, né? Você ia deixar uma carreira, você ia deixar um lar, você ia deixar a sua pátria e ia para um desconhecido total, né? No sentido de eu vou para uma mudança de vida que é completamente diferente ao que eu já estava habituada. Como você enfrentou isso? O Bruno, eu acho que ele foi essencial, porque ele já morava fora há muitos anos. Ele morou na Califórnia, ele morou na Austrália, ele estava morando em Miami, então, e eu sinto que, apesar dele ter toda essa experiência, ele tinha muito medo de como eu ia me adaptar lá, justamente por ter saído da casa dos meus pais, ter saído, né, do Brasil, onde eu tinha os meus amigos, enfim. E foi muito fácil. Eu não sou uma pessoa que eu fico pensando muito nos medos, eu sou mais de enfrentar as coisas. E eu adorava Miami, eu queria me conectar com as pessoas, eu acho que isso nasceu dentro de mim em Miami. Eu gostava de conversar, as pessoas me receberam muito bem, então eu fui conheci a Meg, dona de um vintage em Key Biscayne, maravilhoso, e aí eu comecei a fazer evento com ela, com as pessoas que eu tinha acabado de conhecer, então eu chamava as pessoas, eu conectava marcas, então foi assim que eu me descobri. E ele fala que foi o maior orgulho dele, porque ele tinha medo de eu não me adaptar. E ele fala que foi a maior surpresa dele, o fato de eu ter me adaptado super bem e ter realmente me encantado por essa mudança. Então, naturalmente, você viu ali uma nova oportunidade que se conectava diretamente com aquilo que você gostava de fazer. Sim. Né? Então, às vezes, o direito trazia uma rotina um pouco mais cheia de conformidades, né? Vamos dizer assim. Exaustiva. Mais exaustiva, né? Mais cheia de regras. E aí você se viu em algo que conversava diretamente com a sua personalidade. Que era falar com as pessoas, era criar oportunidades, gerar parcerias. Sim. Então, isso foi acontecendo de forma natural. Então, esse é um aprendizado que a gente pode tirar daqui nesse momento. Muitas das vezes, a nossa missão de vida, ela conversa diretamente com os talentos que a gente já tem, que a gente já abraça, ou seja, o trabalho ele flui de uma maneira muito mais natural. Eu acho que as pessoas às vezes romantizam demais essa questão de trabalho, de pensar, se eu preciso ser feliz no trabalho, principalmente as gerações mais jovens que hoje têm essa dificuldade de se adaptar, às vezes, aos ambientes corporativos, porque certa disciplina é importante e necessária para tudo na vida. Mas é muito interessante quando, de uma forma inesperada, como foi a sua, você conseguiu enxergar uma nova carreira, uma nova possibilidade num cenário completamente, eu acho que diferente do que você tinha vislumbrado como estilo de vida. Total. Ou seja, o casamento é que foi o trampolim da Nath Delia. Foi. Para que você realmente mudasse de carreira, de país e enxergasse ali um propósito valioso como missão de vida, que se tornou também um trabalho. Totalmente, exatamente isso. E como foi o desejo, de ser mãe e depois equilibrar isso com a carreira? É uma pergunta recorrente, é uma pergunta importante, porque são muitas as mulheres que têm essa dificuldade que nós enfrentamos também. Então, conta um pouco sobre os seus desafios, sobre os seus aprendizados e principalmente o que você tirou ali de aprendizado para a gente conectar aqui com as pessoas. Quando eu engravidei do Enzo, eu tinha 1 ano de casada, engravidei do Enzo. E eu tava começando a trabalhar fazia as coisas, mas eu não tinha nada assim super fixo. Então a gravidez do Enzo foi uma gravidez mais tranquila pra mim, porque eu fazia, aí parava e fazia um pouquinho. Na gravidez da Juju, eu já estava na Bossa, como na Bossa Concept, uma multimarcas de Miami super reconhecida, eu já estava lá, fazia toda a parte de marketing delas, e eu já tinha uma rotina de trabalho muito forte. Então, eu tive 2 maternidades muito diferentes, entre o Enzo e a Júlia. O Enzo foi uma coisa muito mais tranquila, apesar de não ter a estrutura e o apoio, né, que a gente tem aqui no Brasil, de ajuda, etc. Foi mais tranquilo. Quando nasceu a Juju, eu já estava no olho do furacão. Eu lembro que eu fechei um pedido no hospital, antes de ganhar a Júlia, um pedido de uma marca que a gente fazia lá na Bossa. Então, eu já saí de lá, já queria saber o que tinha acontecido. Eu não tinha o descanso mental, né, como empreendedora ali. A licença maternidade, né? Não tive zero licença maternidade, mas eu gostava disso.
Era uma coisa que me preenchia. Não era um peso. Não era um peso e me fazia conectar. Eu falo que a maternidade, ela é muito fácil da gente se desconectar de nós mesmas, né? Porque é um turbilhão de emoções, são hormônios. Então era o lugar que eu voltava para o que eu era. Então eu tive 2 maternidades bem diferentes, mas que foram assim maravilhosas, corridas, com muitos desafios. Eu lembro que na escola das crianças, eu deixava o Enzo ainda na escola, que a Ju era bem pequenininha, e elas me chamavam de Busy Fashion Mom. Porque eu era a mãe que não ficava na porta dando tchau e chorando até o filho entrar. Eu era mãe prática, eu deixava na escola e falava, vai, vamos. Então, assim, e aquilo pra mim, a minha rotina, eu adorava aquela rotina, sabe? De deixar na escola e fazer e voltar e pegar. É exaustivo. Muito. Nos Estados Unidos ainda. Porque você não tem ajuda. Muito exaustivo. Eu tinha uma ajuda, mas uma ajuda completamente diferente. Tive pessoas maravilhosas me apoiando, mas não é como a gente tem no Brasil. Não tinha a rede de apoio que a gente tanto fala. Então eu acho que é um assunto que a gente sempre tem que trazer em pauta, porque existe os desafios, existe a maternidade te desafia o tempo todo, mas no meu trabalho eu me encontrava de novo. Eu acho que isso que foi fundamental para eu conseguir ter um equilíbrio entre maternidade e trabalho. E eu acho que até a sua circunstância de vida, ela forjou algumas virtudes. Sim. De você não ter ajuda, de você ter que gerir melhor o tempo. Enfim, quais foram os aprendizados? Aí eu já trago mais para o lado pessoal mesmo, que você verifica que foram importantes e que talvez se você não tivesse toda essa circunstância ao seu redor, por exemplo, se você estivesse no Brasil com toda essa rede de apoio, né, com uma condição um pouco mais confortável, Sim. vamos dizer assim, para gerir melhor o tempo, o que você acha que mais te ensinou nesse período? O que mais me ensinou foi a realmente ser a mãe na prática mesmo. Você tá ali e lidar com todas as situações e você conhecer muito bem o seu filho. Eu tinha completa consciência das crianças. Aqui, eu lembro que se ele dava um chilique, eu tinha que resolver o chilique. Muitas vezes no Brasil, a babá sai com a criança para acalmar. Eu tinha que resolver ali mesmo e fazer isso. E eu sinto muito nas crianças a independência deles. Eles são muito independentes. Então, eles tinham que ser independentes, e eles viviam muito com a gente. Era os nossos chaveirinhos, onde a gente ia e os dois atrás. Levavam junto. Levava junto. E nos Estados Unidos isso é muito comum. Então, o meu maior aprendizado que eu tenho, eu luto isso com o Nicolas, que é o meu mais novo, é para ele ter essa independência também de certa forma. Ele ter esse conforto que tem o Brasil, essa rede de apoio, mas ele também ter a independência dele, de comer sozinho com a mãozinha dele desde pequenininho, que os meus sempre comeram, aquela de dormir sozinho, essas coisas que eu procuro cultivar nele, até porque eu vejo que foi muito bom para os mais velhos e muito bom para o meu relacionamento, para o meu casamento também. Ou seja, essa autonomia que eles desenvolveram lá, com certeza foi catalisada pelo fato deles estarem morando fora. Com certeza. Né? E isso em vocês também trouxe um amadurecimento enquanto casal, enquanto família, talvez muito mais rápido, que demoraria mais anos para acontecer caso fosse aqui no Brasil. Mas aí eu queria entender a sua primeira oportunidade profissional lá em Miami. Quando foi que você percebeu? Existe uma oportunidade de trabalho aqui, eu posso fazer disso realmente algo para a minha vida profissional. Sim, primeiro foi com a Renata Abreu, que é uma mulher incrível, consultora de spas no mundo todo, e ela me chamou para o primeiro projeto, era um spa na Nicarágua, que ela estava fazendo, e ela precisava de alguém que entendesse de apresentação, que era mais para apoiar ela nesse projeto, e aí nós começamos, e ela ficava impressionada, ela, Nath, você é muito boa de conectar as pessoas. Aí ela queria montar um spa em Miami. Eu peguei uma mulher que eu tinha conhecido e conectei com ela e deu certo. O spa ficou lá por muitos anos. E aí foi a minha, assim, a primeira vez que eu ouvi alguém falar que aquilo que eu fazia de forma muito natural era um trabalho. Profissão. Era um trabalho. E que poderia ser uma carreira para mim. Então a Rê sempre bateu muito nessa tecla comigo. E depois veio a Bossa,
que foi aonde eu realmente me descobri naquilo que eu gostava e no que eu fazia e atuava exatamente na área que eu amava. Que interessante, né? Então, do inusitado surgiram conexões e ela mesma percebeu que aquilo ali poderia ser uma profissão completamente diferente da área de atuação dela. Existem muitas pessoas que não entendem muito sobre esse mercado de PR, né? De Public Relations. Como que você explicaria de uma forma didática para quem nos assiste e gostaria de entender um pouco mais? Hoje até muitas pessoas, né, têm estudos e falam que hoje o que tem de mais valioso são os dados, os datas, né? São os dados. Então, eu acho que o PR é exatamente sobre isso. O que a gente tem de mais valioso? As conexões, os dados, você saber ter uma leitura de quem do seu network, né? De você saber, a Elisa, ela gosta disso, 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 e você fazer as conexões certas para realmente aquilo fluir. Eu nunca vou eu sei que você gosta de uma certa, de um certo você tem um lifestyle, eu nunca vou te colocar num outro tipo de coisa que eu sei que não vai comunicar com você. Eu vou aproximar marcas de você que eu sei que você vai gostar, que eu sei que vai expandir, que você pode fazer uma parceria, que você pode ser uma colaboradora da marca, eu sempre fui eu sou muito observadora e eu tenho uma facilidade de encontrar conexões. Eu ouço uma coisa, eu gravo aquilo, aí depois eu tô falando com uma outra pessoa, eu lembro daquela outra pessoa que falou, pode ser uma oportunidade. Então, o PR, ele nada mais é que um coletor de dados, eu falo. Que a gente põe todos os dados na nossa cabeça e fica realmente trabalhando aquilo da melhor forma para cada marca, para cada situação, para cada evento, para cada projeto. O PR, ele atua de várias formas, ele não é só... Por isso que eu falo que hoje o que eu gosto de fazer é o PR e a estratégia de marketing, porque a estratégia de marketing é onde tem a inteligência, onde você monta o projeto, e o PR é onde você conecta aquilo que você desenhou para as pessoas que você imaginou. Então, eu acho que didaticamente, nós somos realmente os coletores de dados com uma sensibilidade de conexão das pessoas. De trazer as pessoas para os lugares certos, né? Em que todos possam crescer naquele ambiente. Exato. Seja pessoal, seja profissionalmente, enfim. No final das contas, é tudo sobre pessoas. Sim. Tudo sobre relacionamentos e como esses relacionamentos podem crescer de forma genuína e se transformarem em negócios, né? Em fomentar ali um ecossistema que vai gerando novas oportunidades, enfim, isso é muito interessante. Então, as pessoas precisam entender mais sobre isso, é algo que a gente precisa divulgar com um pouco mais de clareza, porque às vezes eles acham que é o evento pelo evento em si. Total, existe todo um processo atrás, uma inteligência mesmo. Porque é muito a marca, né? A pessoa que te contratou para um evento, ela é o filho dela, aquilo ali. E você tem que tratar isso com muita seriedade. Você tem que montar realmente uma estratégia para aquele evento. E eu acho o máximo quando você vê eventos bem montados, pessoas ali que estão ali se conectando com aquele evento. Eu acho que não existe prazer maior para quem trabalha com isso do que ver o produto final acontecendo da forma que você imagina. E isso eu sempre tomo muito cuidado de entender as vontades e de ter um briefing muito certeiro do que a pessoa quer para aquele momento. Eu acho que toda carreira, ela tem erros e acertos, Sim. Porque ninguém performa bem o tempo inteiro. E todas as pessoas gostam de contar suas biografias pessoais e profissionais, falando muito sobre, assim, coisas maravilhosas e entregas. Isso é normal, a gente tem que contar mesmo as coisas boas que a gente fez. Mas eu acho que os erros, eles nos ensinam de uma forma exponencial. E muitas das vezes a gente aprende com os erros dos outros. Conta um erro que você cometeu nessa sua trajetória profissional, que você achou que ia dar certo, mas no fim o negócio deu uma reviravolta e foi um grande aprendizado no final. Eu sou uma pessoa muito positiva. Eu tinha uma gerente, que ela vai ouvir esse podcast, ela vai saber que eu tô falando dela. Eu tinha uma gerente na loja que ela falava, a loja pegando fogo, e a Natália, gente, tá tudo certo, vai dar tudo certo. E realmente as coisas acontecem, dão muito certo, realmente, porque eu ponho essa energia nas coisas e faço oração, enfim. Mas tiveram algumas
alguns contratempos. Nós estávamos fazendo um evento na loja, na Bossa, usando realmente fogo no evento, e começou todas as roupas a ficar com, não, chamuscada não, com cinzas, porque voava cinzas para todos os lados, e eu olhava e falava assim, gente, vai ter que limpar a loja inteira, vai ter que resolver tudo isso. E a Virna desesperada, minha gerente desesperada, e eu falava, quando nós terminamos, eu falei, bom, já sabemos que fogo não pode mais nessa loja. Então, assim, uma situação terrível. Já teve mercadoria que não entregou, que a gente teve que fazer venda por pre-order. Já teve dias que a gente não estava preparado, coisas que não entregaram. Eu acho que isso tudo, gente, faz parte da vida de quem faz evento, de quem trabalha com pessoas, de quem trabalha com expectativas. Mas uma catastrófico assim, acho que graças a Deus não teve. Mas desfile em Nova York, nevando muito, eu desesperada achando que as modelos iam escorregar. Então, várias coisas. E a gente vai aprendendo a, primeiro, fazer um checklist e ser muito fiel ao seu checklist. No meu caso, uma boa oração também para dar tudo certo. Sempre. Em primeiro lugar. E também manter a calma. Porque eu acho que quando você mantém a calma, as coisas vão entrando no lugar, e ser muito verdadeiro com as expectativas de todo mundo, né? E se alguma coisa deu errado, voltar, alinhar e tentar de novo. E a gente sempre fez muito isso na loja. Eu brinco que a gente trocava o pneu com o carro andando. Na Bossa era assim, a gente fazia muito, parecia aquela coisa maravilhosa, mas era muito trabalho. Era low budget, era trabalho. Então, eu acho que o aprendizado vem de todos os lados. Até quando dá certo, tem um aprendizado. Com certeza. Sim. E o checklist, ele é importantíssimo para a gente mitigar riscos, né? E eu achei muito lindo que você falou a respeito sempre de colocar a vida espiritual no trabalho, né? Porque você acende a luz. E quem anda na luz enxerga os buracos e desvia deles. Exato. Acho que esse é o aprendizado fundamental. E dentro do seu trabalho, você lida com muitas pessoas, de todos os tipos, e pessoas também muito bem-sucedidas. E é natural a gente se inspirar nessas pessoas, a gente às vezes modelar coisas boas dessas pessoas. Qual o aprendizado que você teve, se quiser citar uma ou mais pessoas, mas quais os aprendizados que a gente pode retirar a respeito dessas trajetórias, dessas pessoas tão bem-sucedidas que circulam nesses eventos? Nossa, o mundo da moda, né? Esse mundo, ele é muito... Você vê genuinamente nos bastidores quem são as pessoas que você admira, e quando você conhece nos bastidores, eu acho que o principal é quando você se impressiona, quando você conhece realmente a pessoa nos bastidores. Isso aconteceu várias vezes, tanto de você se decepcionar, quanto de você ficar muito impressionado. Mas eu sempre tive pessoas ao meu lado, sócias muito queridas, que eram mulheres muito fortes e que tinham qualidades que eu sempre procurava me inspirar e ser um pouquinho também como elas, no sentido de trazer isso para minha realidade, para minha vida. A Alessandra, que foi a fundadora da Bossa, hoje continua sendo uma grande amiga minha, sempre foi uma mulher muito talentosa. Com muita inspiração em arte. Eu achava aquilo muito lindo, o jeito. Se eu puder, eu conseguiu até imitar o jeito dela, porque era muito característico dela. Eu até falei com ela esses dias e falei sobre isso. E eu consigo ver ela mexendo na loja e montando uma vitrine, aquela delicadeza, aquele comprometimento. Muitas vezes ela ficava até 2, 3 da manhã montando um VM, usando toda a imaginação dela. Como eu sou uma pessoa também muito racional, eu achava lindo isso nela. E ela abriu meus olhos para a parte de artes, de ver o belo nas coisas e a resiliência que ela sempre teve. Eu acho que
é muito bonito a gente falar quando você encontra o que você gosta de fazer, mas eu acho que a principal coisa foi resiliência. Eu tive muita resiliência na minha profissão, porque não é do dia para a noite. Quando eu comecei na Bossa, a parte financeira, né, do retorno financeiro, ela vem com muito esforço e com muito trabalho. E a resiliência, acho que quando você gosta do que você faz, a resiliência, a resiliência é mais fácil do que quando você realmente não gosta e você ter que insistir numa coisa que você não gosta. E eu acho que das mulheres que me inspiraram, sempre foram as que estavam à minha volta. E a resiliência da Alê, da Alessandra, a praticidade da Thaís e a forma como ela resolvia as coisas, ela nunca se escondia dos problemas. Eu acho que tive várias outras inspirações incríveis. Silvia Tcherassi, que é uma mulher maravilhosa, que comanda uma marca colombiana, uma mulher colombiana, Carolina Herrera, várias, Tata Harper, que criou todo baseado, criou toda a parte de cosméticos naturais, foi a pioneira ali nos Estados Unidos, que eu também fiz evento com ela. Francisco Costa, que fiz o lançamento dele em Miami, da Costa Brasil, né, que foi estilista da Calvin Klein por muitos anos, um brasileiro maravilhoso. Então são pessoas que eu olhava e eu me inspirava, e de cada uma eu acho que eu tenho um pouquinho. De cada pessoa que passou na minha vida profissional, eu tenho um pouquinho de cada um, porque eu acho que eu não tenho medo de recalcular a rota e de ver que eu tô errada. Se eu vejo que aquilo vai ser melhor, eu gosto de ser melhor. Sempre. Entendi. Que lindo você pegar o melhor de cada um Eu gosto. e trazer isso para sua trajetória como se fosse um legado, né, que você carrega ao longo do tempo. E não são todas as pessoas que fazem isso, que têm esse olhar positivo, né, sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias. É muito mais fácil, muitas das vezes, a gente apontar o que deu errado, o defeito, aquilo que eu não quero fazer, aquilo que eu não quero ser. Quando, na verdade, você tem tentado retirar, extrair das pessoas com quem você aprendeu o melhor de cada uma, né? Então, parabéns por isso. Isso é um aprendizado muito grande que a gente deve observar e treinar o nosso olhar, porque muitas das vezes não é natural. Às vezes a gente passa por muitos anos ouvindo coisas ruins, vivendo em ambientes ruins, né? Existem muitos ambientes de trabalho que são difíceis, que são mais hostis, que são áridos. E há uma tendência natural da gente absorver e se comportar também dessa maneira. Sim. Então, mesmo diante dos desafios profissionais que você teve, mesmo assim você conseguiu extrair o melhor dos universos, seja do ambiente, seja das pessoas, né? Então, eu acho que isso que traz o resultado final, inclusive financeiro. Que muitas pessoas buscam de imediato, mas ele é uma consequência. Exato. Ele não é o objetivo principal. Lógico que ele é importante, lógico que todos nós precisamos, mas ele é algo que é percorrido durante um tempo e há muitos aprendizados envolvidos até que ele chegue até nós. Concordo, né? super. Então, isso é muito importante. E para a gente finalizar agora, porque a conversa foi muito boa e por isso passa muito rápido. Quando você olha para trás, qual foi o maior presente escondido naquela mudança tão imprevista de país para Miami? Eu acho que foi essa descoberta. Foi o presente, foi a descoberta de me conhecer. Eu numa entrevista, eu falei que Miami me deu asas para eu poder voar e ser quem eu nem sabia que eu era, mas que aquilo estava dentro de mim. Então, eu acho que o presente escondido, além da minha família, que é com certeza o meu presente número 1, eu acho que foi me descobrir e de ter uma motivação. Eu acho que a gente precisa dessa motivação diária, de você ir buscar. Não precisa. O Bruno sempre fala uma coisa que eu acho perfeita. Eu sou um perfeccionista com muitas coisas. E ele fala assim: o ótimo é inimigo do bom. E é exatamente. As pessoas perseguem o tempo todo o ótimo. É melhor você ter o bom do que ter a busca do ótimo e nunca alcançar esse ótimo. Porque o ótimo, ele depende de vários fatores. O que é ótimo para você pode não ser ótimo para o outro. Então, eu, principalmente na maternidade, eu procuro buscar sempre o bom. Ter o bom e ter um equilíbrio. Tentar o equilíbrio, que não é fácil. Mas eu acho que o presente escondido foi a minha família e a minha descoberta profissional.
Que lindo, parabéns pela sua Obrigada. trajetória, pelo seu curso de vida, pelo trabalho que você tem hoje, pelo posicionamento, pelo respeito que você conseguiu conquistar Ai, muito por obrigada. meio do seu trabalho. E eu acho que essa nossa conversa pode inspirar muitas pessoas aqui. Espero que inspire muitas pessoas e que descubram e que vão atrás. E exatamente o que você falou. Não persigam somente o dinheiro, porque ele vem. Você É tem uma que ter. consequência. E hoje eu ouvi num podcast que eu ouço diariamente que não vamos construir mais pontes do que muros. E eu acho que a vida é sobre isso. A vida do PR é construir pontes e não muros. Então, foi isso que eu vim pensando o caminho inteiro antes de chegar aqui, que foi a palavra que veio para mim hoje. Que lindo. Então, essa foi a participação da Nath Delia Benevides aqui no Women Experience Podcast. Eu gostei muito do que ela falou no final, né, sobre não perseguir algo que é inatingível. Às vezes, o ótimo, ele é inimigo não só do bom, mas do seu suficiente, que foi um tema que a gente abordou demais na última experiência agora na Áustria e na Suíça. A próxima viagem já está desenhada, ela já tem data, ela se inicia em 13 de maio de 2027, a Nath estará conosco. Gente, Ela não é vejo uma a das hora. nossas convidadas e lá nós estaremos falando ao longo de 13 dias sobre virtudes. Se você ainda não fez a sua inscrição, clica no link da bio e inscreva-se já porque as vagas são limitadas. Muito obrigada e até o próximo episódio.